Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Esta lição foi comentada pelo pastor Elinaldo Renovato. Estamos iniciando o primeiro trimestre do ano de 2023, quando nós vamos estudar nesse primeiro trimestre Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Quero pedir para você se subscrever no nosso canal. Não se esqueça de deixar aí o seu like. Também visite o nosso site www.moldado.com e você terá acesso então aos slides que aqui nós estamos a apresentar para todos vós. E faça bom uso desses slides para você dar a sua aula na Escola Bíblica Dominical ou estudar conosco a Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 1, que é a lição de hoje, 1º de janeiro de 2023. A leitura bíblica em classe está no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículos 12 a 15, também no livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículos 5 a 9. O texto áureo da nossa lição está no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A verdade prática da nossa lição nos diz assim: humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se dos seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. Portanto, avivamento espiritual é estar em uma vida de oração e obediência à sua palavra. Essa obediência, ela requer prática da palavra de Deus. A introdução da nossa lição diz que o avivamento espiritual é indispensável para o crescimento, o desenvolvimento e o cumprimento da missão integral da igreja no mundo. Essa busca por Deus na oração, a obediência demonstrada na prática da palavra de Deus, precede o avivamento espiritual e serve para que esse desenvolvimento na nossa vida espiritual seja a missão integral da igreja no mundo. O avivamento espiritual nos condiciona a proclamar o evangelho. Se uma pessoa que não ora, uma pessoa que não obedece à palavra de Deus, que não coloca em prática, não aplica na sua vida essa palavra, ele não está preparado para proclamar o evangelho. O avivamento espiritual é necessário para a igreja enfrentar os desafios dos dias atuais. São grandes os desafios da igreja. E a igreja só consegue proclamar o evangelho tendo uma vida de oração e obediência à palavra de Deus. O primeiro tópico da nossa lição diz o que é avivamento espiritual.
O primeiro item fala sobre o avivamento espiritual. O avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Essa intervenção de Deus, ela vem sobre aquele que está buscando a sua presença e com temor, reverenciando a sua palavra, colocando-a em prática, aplicando ela na sua vida, no seu dia a dia. Só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade e de uma nação. Ou seja, quando uma pessoa abre o seu coração e deixa que o Espírito Santo venha agir na sua vida através da sua obediência à palavra do Senhor e da sua comunhão com Deus. Aí então, tanto a pessoa quanto um grupo que está ali reunido para adorar a Deus, uma nação, uma cidade que venha se converter ao Senhor, que priorize Deus na sua vida, aí então vem o avivamento espiritual. Quando uma igreja local volta-se para Deus, buscando de maneira humilde, buscando de maneira que Deus a possa ouvir. Deus, ele ouve a todos, mas nem todos ele atende. Deus atende e entra em um coração que abre-se para ele, e esse coração esteja humilde, quebrantado e voltado para ele na sua vida diária. Dessa forma, as circunstâncias de nossa vida externa também são transformadas pelo poder divino. Se nós estamos buscando a Deus, se nós estamos estudando a sua palavra e aplicando ela na nossa vida, então a nossa vida diária, lá fora, do nosso trabalho, em casa, na igreja, onde quer que estejamos, ela vai demonstrar aquilo que nós estamos vivendo no nosso interior, que é o desejo de adorar, o desejo de servir, o desejo de agradar a Deus sob a prática da sua palavra. Essa prática da palavra vai demonstrar no nosso interior que nós somos filhos de Deus e estamos aqui para uma gloriosa missão, a missão de levar o Evangelho, a missão de obedecer a Deus, de adorar a Deus, de servir a Deus e que nós estamos aguardando a Ele a qualquer momento. O segundo item fala sobre a pré-condição para o avivamento. Pré-condição para o avivamento. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículos 12 e 13. Então, qual a pré-condição aqui? A pré-condição é de crise. É na crise que o crente vai buscar a Deus. É nos problemas que o crente procura ter uma vida santificada a Deus. É com os problemas que o crente busca a presença de Deus e o avivamento espiritual vem sobre a sua vida. Pelo menos é o que está dizendo aqui no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículos 12 e 13. O Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração. Escolhi para mim este lugar
para a casa de sacrifício. Aí Deus vai dizer: se eu fechar os céus, veja bem, não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. O tópico de número 2, as condições para o avivamento espiritual. Aí que nós vamos ver então que houve uma crise. Diante da crise, podemos observar vários comportamentos humanos. Quando há crise, muitas pessoas têm medo, outras se revoltam. A blasfêmia contra Deus e o próximo, o desespero, a tentativa de tirar a própria vida. Quando há crise, há todos esses problemas na vida de todos os seres humanos. Agora, existe um aspecto importante que acontecem, que antecedem o avivamento espiritual. E aqui nós lemos os versículos, veja bem, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Isso tudo antecede o avivamento espiritual. Clamar a Deus, chamar por Deus, pedir o socorro de Deus, se humilhar. Ele vai se humilhar, ele vai orar, ele vai buscar a face do Senhor, ele vai procurar ter uma vida mais santificada diante da sua conversão a Deus. Então eu ouvirei dos céus. Deus ouve aquele que o clama. Deus ouve aquele que se humilha. Deus ouve aquele que Deus atende aquele que ora, aquele que busca a sua face, aquele que procura andar nos seus caminhos, aplicando na sua vida a palavra de Deus. Aí então ele perdoa os seus pecados e sara a sua terra. E a terra aqui pode ser a cidade, pode ser um grupo, pode ser a nação, mas pode ser também o coração do homem, que também é uma terra na qual Deus trabalha, para que assim o homem se achegue a ele e receba dos céus as bênçãos do Senhor. O segundo item do segundo ponto, humilhação diante de Deus. A humilhação diante de Deus é a primeira condição para o avivamento espiritual acontecer. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, chegar-se a Deus com um coração humilde, com um coração quebrantado, buscando a presença de Deus, com lágrimas, com choro, com rogos, uma oração intensa, sincera e honesta diante de Deus, se humilhando, engrandecendo a Deus. Deus então, ele ouve esta oração e atende, porque o Senhor está sempre a ouvir aqueles que se humilham e se quebrantam diante dele. Orar e buscar a face do Senhor é o terceiro item do segundo ponto. Sem oração não há avivamento. O avivamento tarda e não chega. Então é preciso orar. Na nossa oração nós demonstramos comunhão com Deus, humilhação. Nós estamos dizendo que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Agora, se não há oração, não há como essa pessoa, não há como uma igreja, não há como um grupo, uma cidade ou uma nação ser avivada espiritualmente. É necessário falar com Deus. Então, nesse sentido, podemos perceber,
se uma igreja local busca verdadeiramente um avivamento espiritual de acordo com a frequência dos crentes aos cultos, principalmente os cultos de oração, na prática das orações devocionais, na perseverança em orar com propósitos por determinados períodos de tempos. Agora, se os crentes não comparecem nos cultos, se os cultos de oração são os menos frequentados, como uma igreja poderá se desenvolver espiritualmente? Como Deus derrama um avivamento espiritual em uma igreja que não se reúne para buscar a sua face? Os nossos cultos, denominados cultos de oração, são os menos frequentados. E o povo quer avivamento espiritual. O povo quer dons espirituais. O povo quer batismo com o Espírito Santo. O povo quer fervor na igreja, mas não comparecem nos cultos, denominados cultos de oração, para orar, para ouvir o ensino da palavra de Deus, para buscar a presença de Deus e se humilhar. Então, o que é necessário? É frequentar os cultos de oração, orar fervorosamente, intensamente, se humilhar e se quebrantar diante de Deus para que haja avivamento espiritual verdadeiro na igreja. Além de orar, o suplicante que busca a face do Senhor persevera mais para receber de Deus a resposta de sua súplica. A ausência dessa disposição perseverante é uma das razões pelas quais Deus não envia um avivamento em muitos lugares. Se falta oração, falta avivamento espiritual. Se os crentes não vêm orar na igreja junto com os outros, vai faltar avivamento espiritual. A demonstração espiritual de muitos crentes, às vezes, são carnais na igreja. Não é uma expressão, uma demonstração sincera de que há um avivamento espiritual no seu interior, porque falta o seu comparecimento nos cultos, porque falta busca, falta humilhação, falta rogos, falta intensidade, falta fervor nas suas orações. O quarto item fala sobre a conversão sincera dos pecados. Veja o que diz o versículo: se o meu povo se converter dos seus maus caminhos. É preciso que haja uma conversão do caminho errado que ele começou a andar. Ele precisa se converter. Converter significa mudar e começar a andar no caminho correto, aquele que Deus coloca à sua frente para que ele caminhe, para que ele ande. Então não pode haver avivamento também sem confissão de pecados. É preciso confessar o seu erro, confessar a sua falta e dizer: Deus, a partir de hoje, a minha vida vai ser uma vida mudada, transformada, regenerada pelo seu poder, e começar a caminhar nos caminhos do Senhor. Então, não pode haver avivamento sem confissão de pecados, sem que deixemos os nossos maus caminhos e nos lancemos às misericórdias de Deus. E aqui há uma advertência: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. É o Salmo 66 e o verso 18. Há pessoas que pecam, mas outros são iníquos. Iniquidade é a prática constante do pecado, mesmo sabendo que ele está errado, ele continua fazendo aquele erro sem haver conversão. Então não pode haver avivamento espiritual
se não há conversão sincera dos maus caminhos, dos pecados, buscando então o crente uma vida de santidade. Um caminho preparado é o quinto item. A crise pode ser uma pré-condição para o avivamento espiritual. Aí vem a crise. Quando vem a crise, quando vem os problemas, quando vem as dificuldades, os crentes então começam a orar, começam a vir para a igreja, começam a participar dos cultos, denominados cultos de oração, e Deus então vai olhar para a humilhação, vai olhar para a conversão daquela pessoa diante de Deus, aquele desejo em mudar a sua vida, para que o Senhor dê a ele forças para vencer a luta, a batalha a qual ele está enfrentando. Se nos humilharmos diante de Deus, se buscarmos mais a face do Senhor em oração, se decidirmos firmemente confessar os nossos pecados e convertermos-nos dos nossos maus caminhos, então o caminho está livre para o verdadeiro avivamento espiritual. Veja bem, verdadeiro avivamento espiritual. Porque há muitos avivamentos espirituais que não são avivamento espiritual. As pessoas querem viver um avivamento espiritual demonstrando através da sua carnalidade. Muitos avivamentos espirituais não são avivamentos, são movimentos, mas não é avivamento espiritual sincero. O avivamento espiritual sincero está na busca sincera de Deus na oração e a aplicação da palavra de Deus na sua vida, a obediência em viver conforme a vontade do Senhor. O terceiro tópico fala sobre a necessidade de um avivamento espiritual. Então nós precisamos deste avivamento espiritual na igreja. Ageu 2, 5 a 9. A situação espiritual de Judá. E nós vamos ver aqui qual era a situação espiritual de Judá. A destruição do templo e morte. Por ignorar a voz do Senhor, o povo foi levado em cativeiro para a Babilônia e o templo foi destruído. Por que isso aconteceu? Porque não havia obediência do povo judeu a Deus. O povo estava vivendo na idolatria, idolatrando outros deuses, esquecendo-se do verdadeiro Deus que o abençoara por todo esse tempo. Então veio a crise, veio os problemas, veio as dificuldades, eles foram levados cativo para a Babilônia, o templo foi destruído, a cidade foi destruída. Além disso, 1/3 dele morreu de fome e de peste, ao passo que outro 1/3 morreu pela espada. Isso tudo aconteceu por causa da situação espiritual de Judá, que era caótica. Não havia obediência a Deus, não havia temor a Deus, não havia busca a Deus, não havia quebrantamento diante de Deus, só havia pecados, porque eles viviam buscando outros deuses, rejeitando o verdadeiro Deus. Então, Deus faz com que o povo judeu viva esta crise. O chamado para reconstruir o templo. A vida espiritual do povo pós-exílio não era boa, pois o povo não sentia falta do lugar de reunião para adorar o Senhor. Não havia desejo do povo buscar a Deus. Eles não queriam mais se reunir para adorar o Senhor. Então veio o exílio.
eles começaram a entrar em crise. Por meio do profeta Ageu, Deus cobrou do povo rebelde a reconstrução do templo que o exército babilônico havia destruído. Então, quando eles voltam do exílio, que eles começam a reconstrução do templo, eles voltaram juntamente com Zorobabel na primeira leva, teve outras levas que eles voltaram, mas eles começaram a reconstruir o templo, vieram as perseguições através de Tobias, Sanbalate e outros, e eles começaram a se desanimar, a abandonar o templo, e veio o profeta Ageu dizendo que eles deveriam continuar com a reconstrução do templo, para que eles se reunissem e viessem adorar a Deus, o Todo-Poderoso. Deus vai levantar homens para realizar esta obra. O povo pós-exílio se descuidou e não deu valor à casa do Senhor. Rejeitaram a casa de Deus, não suportaram as perseguições e foram cuidar das suas próprias vidas, foram cuidar dos seus lugares, reconstruir as suas próprias casas, cuidar da sua vida material e abandonaram a causa do Senhor. Após a repreensão divina, Deus levantou homens fiéis para reconstruir o templo, como já dizemos, como Zorobabel, como governador, Josué, o sumo sacerdote e o resto do povo. Esses homens foram levantados, e depois veio Ageu também, o profeta. Esses homens foram levantados para colocar ânimo no povo, que eles saíssem, que eles priorizassem a casa de Deus e voltassem a reconstruir o templo e se reunissem ali para adorar a Deus. Hoje nós vemos acontecer as mesmas coisas. Quantas pessoas deixam, abandonam, rejeitam a causa do Senhor para reconstruírem não a casa de Deus, não a obra de Deus, mas reconstruírem a sua própria vida, a sua vida material, e rejeitam as coisas do Senhor. A Bíblia revela que Deus está com os que trabalham segundo o seu propósito. Então o homem deve trabalhar, deve continuar a sua vida segundo o propósito de Deus. Quando nós fazemos segundo o propósito de Deus, nós temos sucesso naquilo que fazemos, nós prosperamos naquilo que fazemos, porque Deus está conosco e Ele nos dá a vitória, porque estamos fazendo conforme Ele quer, conforme o seu propósito. O desejado das nações e a glória da segunda casa, conclamando o povo a se levantar para construir o segundo templo, e por intermédio do profeta, Deus descreveu como seria esse avivamento espiritual. E virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Veja que o povo judeu estava preocupado com o embelezamento da casa, com a ornamentação da casa. Eles estavam, muitos conheceram, chegaram a conhecer o templo que foi construído por Salomão. Esse templo foi destruído, mas quando eles viram a outra casa construída, não via assim um templo bonito como o templo de Salomão. Mas o Senhor disse, está ensinando o povo que o que vale não é o embelezamento externo, mas aquilo que vem para dentro da nossa vida. O que importa é o nosso fervor espiritual, é a nossa vida intensa de busca a Deus, é o nosso quebrantamento, é a nossa humilhação diante de Deus, é a nossa obediência, é a nossa vida de santidade. Isso é o que vale, e não aquilo que nós queremos demonstrar na nossa vida externa. Deus muda o homem internamente, e o homem vai viver essa vida interna externamente.
eternamente. Então, o que o povo estava vendo era um templo mais simples, mas o Senhor diz que a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Deus nos quer encher de paz, de alegria. Deus nos quer encher da sua glória. Não importa às vezes como está a casa externa. Nós queremos uma mudança interna. E nesta mudança interna que Deus nos concede, nós possamos viver e demonstrar uma vida que nós vivemos diretamente com Deus, uma vida no Senhor. Apresentarmos então essa nossa vida de busca a Deus ao mundo e dizer: eu sirvo a Deus, não através da nossa boca, mas através das nossas atitudes, sendo exemplo como filho de Deus nessa terra. Deus usa então Ciro para libertar o povo do cativeiro. Ciro não era filho de Israel, não era servo de Deus, ele era o rei da Pérsia, isso nos anos 550, 530 a.C., mas foi levantado pelo Altíssimo para executar seus planos de libertação do povo israelita que se achava cativo na Babilônia. Deus então usa Ciro, um homem que não servia a Deus, mas Deus levanta este homem para que os seus planos sejam executados. E Deus faz isso até hoje. Levanta homens que às vezes não servem a Deus, mas para que os planos dele, para que os planos de Deus sejam executados, é necessário levantar homens assim. Promessas de Deus a Ciro. Foi tão importante o papel de Ciro que o Senhor o chamou de seu ungido, o chamado, aquele que iria cumprir uma missão de Deus, mesmo não servindo a Deus. Deus faz isso, porque os homens, quando Deus quer usar, ele usa para que o seu povo seja abençoado. Então, fazendo-lhe promessas tão grandes que só foram vistas em relação a homens verdadeiramente chamados para realizar os seus propósitos divinos. Ciro então liberta Israel do cativeiro, porque os 70 anos já tinham se passado e o propósito de Deus era 70 anos. Então Deus levanta Ciro, liberta o povo do cativeiro para voltar a Jerusalém e reconstruir o templo, reconstruir a cidade, e que eles pudessem ali adorar o Senhor. Então, logo no início do seu reinado, o rei Ciro ouviu o chamado de Deus para executar a grande missão de libertar Israel, cumprindo então as profecias que anunciavam o fim do cativeiro. No ano 1º de Ciro, 538 a.C., ele cumpriu o que Deus colocou em seu coração e o povo então volta para Jerusalém. A conclusão do templo, com a graça de Deus por meio do rei Ciro, leva os israelitas voltaram a Jerusalém e começaram a reconstrução do templo. Em 520 a.C., o templo se encontrava em ruínas. Com a bênção de Deus, o segundo templo, ou seja, a segunda casa, foi concluído em 516 a.C. Assim houve um grande avivamento como consequência da intervenção de Deus na história de Israel. Veja que, para que houvesse um avivamento espiritual no meio do povo de Israel, eles tiveram que enfrentar essa crise para reconhecer que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Buscassem a sua presença, se convertessem, confessassem os seus pecados, se humilhassem diante dele. Então veio
o avivamento espiritual naquela casa. A glória do Senhor foi derramada e o avivamento espiritual aconteceu no povo de Israel, conforme Esdras, capítulo 16, versículos 16 a 22. Nós vemos aqui que Zorobabel trouxe o povo levou o povo à reconstrução do templo. Neemias levou também um povo para reconstruir os muros de Jerusalém e a cidade. E Esdras levou o povo para que o povo se levantasse espiritualmente diante de Deus, levando o ensino da palavra de Deus. O povo ouviu o ensino da palavra, conforme Esdras 6. O povo ouviu a palavra de Deus. O povo se quebrantou diante do Senhor e começou a colocar em prática a palavra de Deus em vossas vidas. E Deus então avivou aquele povo que começaram a buscar o Senhor em um grande avivamento espiritual. A necessidade de um avivamento espiritual é o item de número 3. A inércia de muitas igrejas só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento espiritual. Se há mornidão na sua casa, se há frieza na igreja, se há frieza espiritual na sua família, busque a Deus, ore a Deus, se humilhe diante de Deus, se converta dos seus maus caminhos e o Senhor avivará a sua família, a sua igreja, que será uma igreja poderosa, vivendo no poder de Deus. Infelizmente, há uma tendência natural e histórica para o predomínio de uma letargia espiritual no meio do povo de Deus, que outrora foi poderosamente avivado. Assim, presenciamos o crescimento da frieza e mornidão espiritual sobre o coração de um povo ou de uma igreja local, quando esta igreja não busca Deus, não ora a Deus, não procura colocar em prática na sua vida a palavra de Deus. Então o que nós vamos ver é uma frieza espiritual, uma mornidão diante dos crentes, e não vai haver avivamento. Há lugares em que, décadas atrás, o percentual de cristãos e de igrejas era elevado. Nos últimos anos, esse percentual vem caindo. Hoje, o fechamento de igrejas é uma realidade. Por quê? Porque deixaram de buscar a Deus. Porque deixaram de aplicar na sua vida a palavra de Deus. Deixaram de se converter ao Senhor. Deixaram de buscar a presença de Deus. Essa igreja vai vivendo numa mornidão, numa frieza. Os crentes vão se desanimando, vão deixando a igreja e acaba-se por essa igreja ter que fechar as portas. Mas a igreja de Jesus é uma igreja viva, uma igreja espiritual, uma igreja que busca a presença de Deus, uma igreja que busca os dons espirituais, uma igreja fervorosa nesta terra, obedecendo a palavra de Deus. E assim o Senhor vai dando vitórias. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família e que nós possamos então viver este avivamento espiritual. Que Deus te abençoe e que possamos viver nos dias atuais um grande avivamento espiritual. Que a paz do Senhor esteja na sua vida, na sua família e na sua igreja. E até o próximo estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical.